Olá, seja bem-vindo ao canal do Sincades no YouTube. Eu me chamo Helenice Martins. Eu sou enfermeira formada há mais de 15 anos. Sou especialista em oncologia e saúde corporativa. E a proposta deste vídeo de hoje, falando sobre Outubro Rosa, é trazer informação, conscientização e a importância da prevenção sobre o câncer de mama. Eu estou em pé. Nosso fundo de vídeo é com folhagens verdes, eu estou de blusa branca, os meus cabelos são castanhos e os meus olhos são verdes. Pois bem, você conhece a história do Outubro Rosa? Por que ele é chamado assim? Ele surgiu lá na década de 1990. Somente em 2002, aqui no Brasil, foi feita a primeira campanha de conscientização. Mas esse marco e essa data é celebrada todos os anos para favorecer que todas as mulheres tenham anualmente o recebimento da informação e da consciência que é necessário cuidar da saúde. Então o Sincades, além de ser fonte de inspiração, deseja que todas as mulheres tenham informação e conhecimento sobre a importância que é tomar conta da sua vida, da sua saúde e promover o autocuidado. Ter autoestima e ser cuidadosa com a sua saúde é obrigação nossa de cada dia. E lá no Outubro Rosa, neste mês, a campanha serve justamente para valorizar o cuidado com a saúde feminina e dizer o quanto é importante nós nos cuidarmos e cuidarmos uma das outras, favorecendo ao autocuidado e levando essa informação às outras pessoas. E falando sobre Outubro Rosa e a importância que ele tem, nós vamos falar sobre câncer de mama. Basicamente, o câncer de mama é uma doença que ocorre tanto nos ductos quanto nas glândulas mamárias. E essa doença é quando ocorre um crescimento descontrolado destas células, ou seja, das células do tecido mamário. E o câncer de mama é uma doença heterogênea, ou seja, possui diferentes tipos de câncer, seja ele o ductal, o misto, o inflamatório, o mucinoso ou o lobular. Desta forma, cada tipo de câncer necessita de um tratamento específico, ou seja, a depender de onde houve esse crescimento descontrolado, o tratamento vai ser específico para aquele tipo de câncer. Visto isso, é tão importante o diagnóstico precoce, é tão importante a conversa com o especialista e o exame que melhor vai detectar e de forma mais rápida qual é o tipo de câncer que você está passando, que você foi diagnosticado. E também trazendo essa informação, é também muito importante ressaltar que quanto mais cedo é feito esse diagnóstico, maiores são as possibilidades de cura e maiores chances tem esse tratamento. E é justamente por conta disso que o Outubro Rosa todos os anos incentiva esse autocuidado e fala da importância de ser feito este exame de forma muito precoce, ou seja, anualmente ou a cada 2 anos, de acordo com o que seu médico te orientar. Mas é importante sim que você faça esse exame, faça o acompanhamento e principalmente faça o exame, o autoexame das mamas. O diagnóstico precoce ele é crucial para que as mulheres ou os homens, afinal o câncer de mama também pode acontecer nos homens, possa ter um tratamento mais com porcentagem de cura e sendo assim uma melhor qualidade de vida.
Falando de autoexame e da importância, o autoexame ele é feito, como o próprio nome já diz, pela própria mulher ou pelo próprio homem. Esse exame é feito, ele pode ser escolhido ou uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou próximo ao ciclo menstrual, mas é importante que a mulher o faça. A mulher conheça o seu próprio corpo. E dentro de conhecer o seu próprio corpo, realizando o teste de autoavaliação, que é colocando a mão atrás da cabeça, fazendo a avaliação de toda a sua região da mama, apalpando toda a sua região mamária, inclusive próxima à região axilar, avaliando se nessa apalpação encontra-se algum nódulo, alguma alteração. É sempre importante procurar a ajuda do especialista. Então, quando eu faço o autoexame, seja ele em qual período você escolher, mas é importante que você o faça com regularidade. Algumas alterações da mama são importantes nós ficarmos atentas. Que alterações são essas? A assimetria do meu mamilo, alguma coloração que seja diferente, o tecido da minha pele ficou mais enrugado, ficou um tom mais escuro. Vamos aqui colocar como semelhança a casca de uma laranja. Então, se eu olho para minha mama, eu tenho aquele tecido mais enrugado, uma coloração mais diferente, um tecido com um pouco mais de áspero, um pouco mais escamoso, algum ponto que me dê a sugestão de um processo inflamatório, a saída de secreção, seja ela tipo sanguinolenta ou até incolor dos meus mamilos. Se eu tenho uma retração do meu mamilo ou uma protrusão, além do que já é característico dele, se eu tenho dor, são sinais que eu preciso ficar atenta e que preciso procurar a ajuda de um especialista. Lembrando, como já mencionamos, como há vários tipos de câncer e é uma doença heterogênea, além do diagnóstico precoce, quando eu faço ali a minha mamografia ou o meu autoexame das mamas, a observação do meu corpo, ela deve acontecer todos os dias. Só assim a gente consegue de forma muito precoce avaliar e identificar alterações que nos dê a possibilidade de procurar um especialista. E a partir da avaliação desse especialista, conduzir o melhor tratamento. É importante ainda que essas informações, assim como a proposta que o Sincades traz, é justamente passar essas informações de fatores para que outras mulheres também consigam observar em sua mama. Então, repetindo, alterações da mama, como a assimetria dos mamilos, alterações da pele, retração do mamilo, saídas de secreções, dor, inchaço, são alterações que precisamos ficar atentas para que procuremos a ajuda de um especialista. E por que é tão importante compartilhar informações? E que todos saibam do quanto é importante a prevenção. Porque o câncer de mama, assim como qualquer outro tipo de câncer, ele não escolhe sexo, raça, condição financeira, etnia. Há fatores genéticos e há fatores de hábitos de vida. Para que vocês tenham conhecimento, pessoas famosas como Fafá de Belém, Ana Furtado, Ana Maria Braga, passaram recentemente, há um tempo já, vivem em acompanhamento com câncer de mama. E essas mulheres tiveram um tratamento bem sucedido por justamente acompanharem de perto a sua saúde. E hoje elas são sim fonte de inspiração, de autocuidado e de motivação
para que o câncer seja uma forma de orientação, de condução e de quanto é importante as mulheres se conhecerem e fazerem o tratamento. Fazerem o tratamento de forma certa e específico para cada tipo de câncer. E infelizmente hoje ainda existe muita desinformação referente ao câncer. Existem muitos mitos referente ao tratamento, ao diagnóstico. E cabe a nós, profissionais da saúde, aos canais como o Sincades, promover educação de forma contínua, promover inspiração para que mais e mais mulheres busquem o autocuidado. Só assim a gente vai conseguir reduzir os níveis de diagnósticos que infelizmente a cada ano são maiores. Todas as vezes que a mulher consegue de forma muito precoce diagnosticar alterações em sua mama ou em qualquer outra parte do corpo e procura a ajuda de um especialista o quanto antes possível, maiores são as chances de um tratamento bem-sucedido e de uma cura. Só que isso só acontece quando a mulher, além do autocuidado diário, tem as informações necessárias para que promova o autocuidado e compartilhe as informações de forma correta com outras pessoas. Exemplos de mitos que infelizmente hoje ainda as pessoas trazem. O câncer de mama acontece somente nas mulheres? Não. Homens também podem possuir câncer de mama. Claro que em menor número, mas os homens também podem ser diagnosticados com câncer de mama. E daí a importância da informação para outras pessoas, não somente as mulheres, porque os homens podem não fazer a autoavaliação ou achar que isso não pode acontecer com eles, mas eles devem sim, juntamente com o seu check-up anual, também fazer o exame das mamas, escolhendo aí o melhor dia no mês ou periodicamente escolhendo um dia para ser o dia do seu cuidado, também fazer o autoexame. E além disso, a assimetria dos mamilos, lembra que eu mencionei? Se tem alguma saída de secreção pelos mamilos, se tem alguma alteração do tecido, alguma retração do mamilo, esses sintomas também pode acontecer com os homens. Outro mito que acontece muito e as pessoas dão essas informações de forma errada, mas aqui a gente traz de forma muito certa, é que a mamografia é um exame indolor. Ele deve ser feito por uma pessoa especializada, em clínica especializada e com um equipamento que seja específico para mamografia. O período a ser executado esse exame não depende necessariamente do ciclo menstrual da mulher. Ele é informado ao especialista no ato do exame, mas ele não obrigatoriamente está ligado ao ciclo menstrual. Então a mulher deve, independente do seu período, o realizá-lo, juntamente com a ultrassom, se assim o médico também o prescrever. Então perceba que várias são as possibilidades das mulheres identificarem alteração e fazerem exames para ter o diagnóstico quanto antes precoce possível. Existem ainda vários outros mitos que precisamos ter informações corretas para que as informações cheguem de forma mais assertível possível. Outros mitos também que devemos trazer aqui informação para vocês é que se eu não sinto dor, eu não tenho câncer. Isso não é uma verdade. O câncer pode ser uma doença silenciosa. As alterações podem só apresentar algum tipo de sintoma quando ela já estiver em estado avançado. Outro mito também que devemos estar atentos e passar a informação de forma muito correta é que se eu não tenho histórico de câncer na minha família, eu estou seguro. Isso não é uma verdade.
uma fonte de inspiração, uma mulher inspiradora que inclusive gravou para a campanha do ano passado aqui no Sincades, a Estela Miranda, ela não tinha na família dela nenhum caso confirmado de câncer de mama, mas mesmo assim ela foi diagnosticada com câncer. E como ela é uma mulher inspiradora e muito cuidadosa com a saúde, ela conseguiu de forma muito precoce fazer o diagnóstico. E hoje está extremamente curada e fez o tratamento da forma mais bonita e mais sobressalente possível. E é sim uma fonte de inspiração. Todas as mulheres que passam por isso e que enfrentam de forma muito aberta e de forma muito corajosa devem ser fonte de inspiração para outras mulheres que têm talvez o medo de receber esse diagnóstico ou também não fazem o exame porque possuem medo de receber. Então essas mulheres que passaram por isso devem ser inspiração e devem trazer essa forma de encorajamento para que outras mulheres também acompanhem e façam o exame regularmente. Trazendo ainda sobre todo o cuidado relacionado ao câncer ou qualquer outra doença, especificamente aqui a gente traz para o Outubro Rosa, ter hábitos saudáveis é uma forma de prevenção ao câncer de mama. Que hábitos saudáveis são esses? E quando a gente fala de prevenção, que prevenções são essas? Prevenção de uma alimentação saudável, escolher o que a gente come, escolher toda a nossa alimentação faz parte de um processo de organização celular diária. Todas as vezes que comemos de forma descontrolada ou alimentos extremamente gordurosos, processados, ultraprocessados, ocasiona no nosso organismo uma inflamação de forma muito sistêmica. E essas inflamações ao longo prazo, elas ocorrem e elas favorecem as alterações celulares. E essas alterações celulares é que provocam as doenças e as alterações celulares que provocam o câncer, que é uma alteração maligna da célula. Ainda assim, uma outra forma de prevenção é atividade física, é manter a atividade física de forma regular. Assim a gente consegue manter as atividades celulares, o nosso esforço cardíaco, a nossa musculatura cardíaca, a nossa musculatura de forma a proteger o nosso estado. Todas as vezes que a gente mantém um hábito de vida saudável, com alimentação, com atividade física, a gente diz para o nosso organismo que nós estamos em movimento e as nossas células também trabalham em favor disso. Um outro hábito extremamente preventivo e que mantém hábitos saudáveis é o sono. Ter uma boa noite de sono faz com que nosso ciclo circadiano seja correto, que nossas alterações celulares ocorram dentro do que é favorecido, que favorece a esse estímulo. Ou seja, nós temos que dormir para que as nossas trocas sejam adequadas, para que nossos hormônios tenham as trocas adequadas, para que o nosso organismo consiga descansar. É em determinado período da noite que o nosso organismo libera certos hormônios, certas trocas, certas produções de proteínas, seja ela qual for, de enzimas. É quando a gente consegue de fato descansar. A liberação de serotonina, de melatonina, tudo isso favorece ao bem-estar. Outra forma também muito que a gente precisa levar muito em consideração são hábitos de vida saudáveis. É tempo de qualidade, é bem-estar emocional, é ter relações saudáveis, é ter pessoas próximas a nós que sejam relações saudáveis. Dentro das 7 dimensões de saúde, afinal, nós somos um ser único, somos um ser integral. Então não existe apenas uma saúde, que é a saúde física. E quando a gente fala de hábitos saudáveis,
A gente fala de hábitos sistêmicos, a gente fala das 7 dimensões de saúde. As 7 dimensões de saúde que a gente traz aqui, linkando ao Outubro Rosa, a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de atividade física, a gente fala de sono, a gente fala de hábitos emocionais, a gente fala sim de saúde financeira, linkando isso às possibilidades que a saúde financeira traz para um tratamento adequado do câncer, para um diagnóstico, ou seja, manter o custo talvez com esse diagnóstico. E se você não tem essa condição financeira para um exame de forma particular, lembra você que o Sistema Único de Saúde, o SUS, possui o acompanhamento totalmente gratuito pelos postos de saúde, tanto a mamografia, quanto a ultrassom, quanto as consultas periódicas. Isso o posto de saúde fornece de forma gratuita. Além disso, manter o esquema vacinal. As mulheres mais jovens, as adolescentes, têm aí a vacina do HPV, que também protege contra o câncer de colo de útero, que é outro câncer que acomete muito, infelizmente, as mulheres, principalmente em fase adulta, que não fazem o exame de rastreio de forma muito anual ou acompanhada. Então percebe que dentro de todos os mecanismos de prevenção, de hábitos de vida saudáveis, ter a saúde acompanhada de forma muito próxima e acompanhada com um olhar atento em cada em cada etapa, em cada momento, faz muita diferença. Quando a gente tem a possibilidade de ter a observação da sua saúde, a gente consegue perceber esses sinais com muito mais rapidez e clareza. Ainda sobre dicas de prevenção, o consumo de álcool. Evite ao máximo o consumo de álcool. O álcool é muito prejudicial à saúde. Além dele ser um fator socioeconômico muito ruim, né? O gasto que você tem com o consumo de álcool e o que ele afeta na sua saúde só traz malefícios. Para a saúde feminina, isso ainda é mais grave. Então, devemos evitar ao máximo o consumo de álcool. Ainda sobre dicas de prevenção, a amamentação é um poderoso aliado. Se você teve filho, se você teve a possibilidade de amamentar, o faça. Isso é benéfico. Faz com que a sua mama tenha produção de anticorpos, produza, além de ser emocionalmente saudável, tanto para você quanto para o seu bebê. Ainda sobre as dicas de prevenção, cuidado com as reposições hormonais, principalmente pós-menopausa. Elas interferem em muito a questão hormonal como um todo. Um outro ponto que é um fator de prevenção é o consumo de álcool. O excesso de álcool provoca alterações celulares e nós, mulheres, devemos ao máximo evitar o consumo, para que justamente nós não expusemos o nosso corpo a esses fatores agressivos. Então, evite ao máximo o consumo, principalmente se ele for de forma muito contínua. Também falando sobre prevenção, a amamentação é um poderoso aliado com relação à prevenção do câncer de mama. Então, se você foi mãe e tem a possibilidade de amamentar, o faça. Isso é importante tanto para você quanto para o seu bebê. No ato da amamentação, existe uma ligação muito forte entre as formas de prevenção, as formas de educação emocional, o cuidado, e isso favorece a prevenção do seu organismo para o câncer de mama. Outra condição também é cuidado com a prevenção, cuidado com a exposição, aliás, da reposição hormonal, principalmente se ela for pós-menopausa. A reposição deve ser sempre acompanhada por especialista, pelo seu médico, e ela deve acontecer somente quando
necessário. Então, por isso, se você mulher chegou aí no período de menopausa, procure um especialista para conduzir este momento da melhor forma possível. Não faça reposição hormonal sem a orientação do seu médico e se não for estritamente necessário. A reposição hormonal de forma descontrolada pode promover alterações celulares. Veja, eu não estou dizendo aqui que ela não é necessária. Eu estou apenas afirmando que ela deve ser feita em acompanhamento com seu médico. Então, se sua amiga, se sua parente fez reposição hormonal porque chegou lá no seu período pós-menopausa, o seu período, que precisa de reposição e ela está tomando X medicamento, isso não significa que este medicamento seja para você. Fique atenta com relação a isso. Também, como forma e dica de prevenção, eu trago aqui para vocês a necessidade de manter um peso saudável. Ou seja, o nosso IMC tem que estar dentro de uma linha de peso normal. Nosso IMC tem que ficar ali até a casa dos 25. Todas as vezes que o meu IMC está alterado, ou seja, que eu tenho sobrepeso, eu aumento muito as minhas chances de ter câncer. Porque todo o processo de alteração de peso também traz consigo inflamações celulares. Toda vez que o meu peso está alterado, eu tenho aí sobrecarga do meu sistema cardiovascular, do meu sistema circulatório. As minhas células, por ter uma quantidade maior de gordura, têm dificuldade de processar a respiração, de processar a energia. E isso acaba por inflamar, e toda vez que eu tenho uma inflamação acelerada ou uma inflamação de forma muito acentuada, eu tenho alterações celulares. E lembra que lá no começo do vídeo eu trouxe que o câncer é a alteração e o crescimento descontrolado de células? Então tudo aquilo que eu faço, que eu agrido o meu sistema celular, eu agrido o meu organismo, eu favoreço para esse crescimento descontrolado. Por isso, manter esses hábitos saudáveis é tão importante. Alimentação, atividade física, sono, uma busca por hábitos diários sempre são benéficos ao nosso organismo. Além dessas dicas, tem várias outras e você precisa procurar aquilo que melhor você consiga manter. Sabe por quê? Porque prevenção é aquilo que eu faço todos os dias. Eu preciso ter todos os dias hábitos preventivos. É diferente de diagnóstico. Diagnóstico eu faço de forma precoce. E aí eu escolho algum período, algum mês do ano para eu fazer o meu check-up anual. E já os atos preventivos eu faço todos os dias. Só assim eu consigo manter o meu organismo o mais possível longe de alterações celulares. Isso não quer dizer que 100% você esteja livre de câncer ou de qualquer outra doença, porque afinal é uma doença intimamente ligada com o fator genético. Esse fator genético é aquilo que a gente traz lá quando nós fomos fecundados, ainda lá na nossa barriga, lá na barriga da nossa mãe. Então essa carga genética que veio do nosso pai e da nossa mãe, ela é um fator que nós carregamos ao longo da nossa vida. E vamos colocar aí, tem a sua porcentagem de favorecimento ou não para o desenvolvimento de alterações celulares. A outra porcentagem é o estilo de vida, são os hábitos que eu trago no meu dia a dia. Lembra que a gente falou sobre hábitos preventivos? Então, se eu tenho um fator de risco como genética e eu já tenho esse fator predisposto, se eu também tenho hábitos não saudáveis, eu tenho um favorecimento para ter o desenvolvimento de câncer. Então você precisa saber que isso é um ponto de alerta, é um ponto para você
acompanhar ainda mais alterações ou anormalidades que você consegue visualizar e o acompanhamento anual. Outro ponto também que a gente precisa muito ter essa importância de observar sempre é o meu histórico familiar. Então, se eu já tenho o meu pai, o meu irmão, os meus avós com algum histórico de doença familiar, eu já tenho essa predisposição, assim como eu falei da carga genética. Isso vale para o câncer de mama, mas vale também para outras doenças. Exemplo, diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, AVC, Alzheimer, Parkinson, que infelizmente são doenças comuns e também matam em uma incidência muito grande. Então, se eu tenho a hereditariedade, fatores, pais, mães, avós, tios, familiares de primeiro grau que têm alterações e histórico de câncer, eu preciso ficar atenta. Também exposição a agentes cancerígenos. Quando eu tenho essa exposição de forma muito frequente, exemplo, a radiação, a alimentação, exposição ao sol, exposição sim, sem proteção, sem passar o filtro solar. E por isso a gente fala tanto que passar filtro solar tem que ser todos os dias como forma de prevenção. Infelizmente, até pela poluição atmosférica, os raios solares são extremamente danosos à pele e podem sim favorecer a alterações celulares da pele, o que pode favorecer ao aparecimento de câncer até em outras regiões. Além disso, exposições frequentes a agentes que são nocivos às alterações celulares é extremamente importante. Aos profissionais que trabalham com radiação, que são expostos sempre a um agente que pode acarretar essas alterações, precisa também ficar atento. Um outro fator, não menos importante, aliás, extremamente importante, é a idade. A idade é um fator importante, por quê? Porque a maioria dos cânceres, infelizmente, pode agir de forma silenciosa e a idade traz com ela toda a sua carga genética, alterações celulares, de hábitos de vida ao longo da história dessa pessoa. Ao longo aí dessa história também pode ter tido alterações celulares. Por isso é mais comum o aparecimento, o diagnóstico, as informações, estatísticas de pessoas com mais idade. Isso não quer dizer, aproveitando o momento de repassar informações para vocês, que não devemos nos atentar com câncer infantil, com câncer na adolescência ou em qualquer outra faixa etária. Então, dentro da idade como um fator de risco, é importante sim a gente falar sobre isso. Quanto mais idade tem o indivíduo, maiores são as chances de desenvolvimento de doenças, até pelas alterações celulares que essa pessoa teve ao longo de toda a vida. Em qualquer fase, é importante a observação de sinais e sintomas, de acordo com cada risco e de acordo com cada doença ou fator hereditário, enfim. A idade é sim um fator de risco e a gente precisa levar isso em consideração. Já caminhando para os nossos momentos finais aqui desse nosso bate-papo de orientação, a gente também precisa reforçar alguns pontos, né? Os fatores de risco, que nós já mencionamos, os fatores de prevenção, também mencionamos, e quais são os tratamentos destinados ao tratamento de câncer de mama. Como a gente já falou, câncer são alterações celulares e essas crescem de forma descontrolada. Dependendo do tipo de cada câncer, existe o tipo específico de cada tratamento. E quem vai definir isso é o seu médico, é o seu oncologista, é o especialista. E esse tratamento pode ser quimioterapia, radioterapia, a imunoterapia, a cirurgia. Então, cada tipo de tratamento vai requerer um tipo de tempo específico, de carga de tratamento específica. Se for um tratamento cirúrgico, ele pode ser associado à radioterapia,
que é infusão de raios para aquela área lesionada. A cirurgia é retirada daquele tecido específico e tecido adjacentes. A quimioterapia geralmente são infusões venosas e acontece sistemicamente. A quimioterapia pode levar à perda do cabelo, pode levar ao enfraquecimento, a enjoos, náuseas, ao enfraquecimento, a queda da imunidade dessa pessoa. Independente de qual tratamento médico passar para você, se você estiver enfrentando esse tratamento oncológico, saiba que você não está sozinha e que é importante você ter acesso às redes de apoio. Independente de qual estado você esteja nos ouvindo, procure a rede de apoio mais próxima a você e saiba que este momento ele vai passar da melhor forma possível e que sua possibilidade de cura é muito grande. Você precisa pegar este momento, enfrentar da melhor forma possível e entender que você não está sozinho. Passar por esse momento requer sim muita força emocional, apoio da sua comunidade, apoio de parentes mais próximos e principalmente o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, para que você busque internamente até forças para conseguir enfrentar este momento. Hoje os tratamentos estão muito avançados, as medicações estão as melhores possíveis. Então saiba que tudo que for possível dentro do tratamento, seu médico, seu especialista vai conduzir junto com você. Mas que quando a gente tem essa força interior, isso ajuda a qualquer tipo de tratamento ter mais eficácia ainda. Nós falamos aqui nesses momentos do nosso bate-papo sobre o que é prevenção, tratamento, diagnóstico. E eu quero agradecer aos Sincades por este momento de trazer informação para vocês mulheres, mas mais do que isso, dizer que vocês não estão sozinhas, que o câncer pode acometer tanto homem quanto mulheres e que vocês precisam ter informações seguras, esquecer mitos, procurar fontes corretas de informações, fazer o autoexame, procurar se conhecer e repassar informações para outras pessoas, seja homem ou mulheres. Mas passar essas informações, só assim a gente vai conseguir reduzir esses índices que infelizmente são altos a cada ano. E principalmente ter qualidade de vida, bem-estar, hábitos saudáveis e que todos nós em conjunto tenhamos a possibilidade de ter uma vida longa, afinal é o que todos esperam. Agradeço aqui os Sincades, a oportunidade maravilhosa de levar essa informação a vocês e nos colocamos à disposição sempre para buscar qualidade de vida e bem-estar. Aqui o meu grande abraço.